Oi, gente! Sejam bem-vindos para mais um vídeo do nosso canal Tudo sobre Direito. Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre crime e desvio social. Eu sou a professora Inaê. Mas antes de tudo, eu peço que você se inscreva aqui embaixo, deixe seu like, ative o sininho para que você possa receber nossos novos vídeos. O vídeo de hoje é muito especial porque eu pedi para alguns alunos meus mandarem vídeos falando um pouco sobre o tema que será abordado hoje. Vamos ver o que eles aprontaram? Para começar, o que é desvio? Podemos afirmar que hoje a sociedade humana chegou a um estágio superior em termos de garantia de direitos e de meios de proteção contra a violência e arbitrariedades. Todavia, o que relatam as notícias dos jornais? Assassinatos, tráfico de drogas, invasão de contas bancárias, agressões, aliciamento de menores, corrupção. Os sociólogos chamam de desvio ou transgressão, o ato que desrespeitam as normas sociais. Podemos dizer que é um desvio usar cabelos no estilo punk, assim como tirar as roupas em público. São desvio o ato de colar na prova, furar fila também é um desvio. Tudo aquilo que incomoda outras pessoas e faz com que reclamem do nosso comportamento constitui desvio. É claro que não é qualquer reclamação que pode ser classificada como desvio. Depende do número de pessoas ofendidas e do grau de ofensa. O desvio pode referir-se também a um grupo. Atos de vandalismo e de agressão por parte dos torcedores de futebol, por exemplo. Desvio também variam de sociedade para sociedade. Em nosso meio, seria desvio o fato de uma mulher cobrir todo o corpo, como ocorre em países muçulmanos. Ao contrário, em um país muçulmano, seria um desvio o fato de uma mulher aparecer de saia ou vestido. Ao falarmos em desvio, logo pensamos, desvio de quê? Já sabemos pelos exemplos, desvio de regras, de normas sociais. Por meio das normas, a sociedade estabelece um controle sobre o comportamento de seus membros. Todas as sociedades estabelecem normas para evitar desvios. Algumas normas são definidas pela moda, pelas novelas, pelos meios de comunicação, etc. Controles informais e formais existem em todos os níveis na sociedade, na família, na escola, no trabalho, no trânsito, afins. Ao estabelecer um controle por meio de normas, a sociedade impõe também sanções. Alguém compareceu a um jantar formal de bermuda e chinelos. A reprovação que recebeu dos outros convidados foi uma sanção informal. Já o assaltante, que é preso, processado e vai para a cadeia, recebe uma sanção formal do Estado. Fatores do desvio social. As primeiras explicações para o desvio de conduta, sobretudo de natureza criminosa, foram dadas em 1166 pelo médico italiano Cesare Lombroso, e eram de natureza biológica. Segundo ele, haveria criminosos natos que poderiam ser identificados analisando o formato de seu crânio. Os criminosos teriam testa baixa e estreita, proeminentes ossos nas mandíbulas e nas maçãs do rosto, rugas faciais precoces e etc. Lombroso defendia que muitos criminosos poderiam ser pessoas biologicamente degeneradas de nascença. Outros estudiosos da linha biológica afirmam que se poderia identificar um criminoso analisando-se sua árvore genealógica. As explicações dos fatores biológicos dos desvios não têm fundamento na observação da realidade. A maioria dos crimes é cometida por indivíduos biologicamente normais. Posteriormente, surgiram explicações psicológicas, que se concentravam em tipos de personalidade. Segundo essas explicações, personalidades psicopatas, isto é, contratos psicopáticos, doentes, estariam propensas ao crime. Com base nessas explicações, bastaria identificar pessoas com semelhantes deformações e isolá-las para prevenir os desvios. Apesar de haver inúmeros casos de criminosos psicopatas em todas as sociedades, não é fato de que quem possui esses traços vá cometer necessariamente um crime. Tanto as explicações biológicas quanto psicológicas aos desvios enxergam algo errado nos próprios indivíduos e não na sociedade. Veem o crime como algo fora do controle do indivíduo, inerente ao seu corpo e sua mente. A desobediência civil ou social é um método de protesto pacífico que ajudou a influenciar os trabalhos e as ações de importantes personalidades ao longo do século XIX e XX, como Martin Luther King Jr. e Mahatma Gandhi, por exemplo. O conceito de desobediência civil foi definido pelo estadunidense Henry David Thoreau. Inicialmente, seu texto foi intitulado de Resistência ao Governo Civil, traçando as linhas principais de sua ideia de autoaprovação. A leitura da desobediência civil de Henry Thoreau influenciou muitos movimentos no mundo.
O conceito apresentado pelo autor inglês serviu de tática na luta de colônias africanas e asiáticas em busca da liberdade. Na Ásia, o caso mais emblemático da prática das formulações de Henry se deu com as ações lideradas por Mahatma Gandhi, que mobilizou a população da Índia para liberar seu país da exploração inglesa. Mais tarde, foi a vez de Martin Luther King adotar as proposições do conceito de desobediência civil para liderar os negros estadunidenses em uma campanha dos direitos civis. Uma vez que, embora a escravidão já tivesse sido abolida no país há muitos anos, os negros sofriam com condições de inferioridade impostas pela sociedade branca dos Estados Unidos. Juridicamente hoje, a desobediência civil é considerada uma forma de expressão do direito de resistência, que possui cunho jurídico, mas não precisa de leis para garantir. A desobediência civil está no mesmo patamar jurídico do direito de greve e do direito de revolução, o qual se refere ao direito do povo de resguardar sua soberania quando é ofendida. Olá, bom dia. Meu nome é Marla e eu vou falar sobre a desigualdade racial. A desigualdade racial é a diferença em oportunidades e condições de vida que ocorrem em função da etnia da pessoa, de uma pessoa, na verdade. A desigualdade social é a diferença econômica que existe entre determinados grupos de pessoas dentro de uma mesma sociedade. E a última é a desigualdade educacional, que são pessoas de algumas áreas que têm boas condições de renda e conseguem ter um ensino de qualidade. Em resumo geral, desigualdade é a diferença que privilegia ou limita determinado grupo social, e ela pode ser vista como um fator determinante da criminalidade no Brasil. Do ponto de vista da sociologia, fatores de natureza econômica, como a falta de oportunidades e a desigualdade, são molas propulsoras para o comportamento criminoso, em especial o violento. Outros fatores, como racismo, alcoolismo, drogas, facilidade de comprar armas e o baixo índice de escolaridade, também pesam e agravam o problema. Os dados a seguir comprovam essa triste realidade. Olá, eu sou Gina Vieira Ponte de Albuquerque, sou ceilandense, professora da Secretaria de Educação há 28 anos no Distrito Federal, e estou aqui a convite da Tayane e do grupo dela. Tive a honra de ser convidada para compartilhar um pouco das minhas percepções sobre a temática, a relação das desigualdades sociais, raciais, educacionais com a questão da criminalidade. É claro que esse é um tema complexo, que demanda muitos olhares, muitas leituras, muito debate, mas para esse vídeo que pretende ser curto, eu acho que é interessante destacar a questão racial. A questão da desigualdade social no Brasil está profundamente relacionada à questão racial. Basta a gente refletir que o nosso país, 75% da sua história como nação, foi um país escravocrata. Foi um país que traficou, escravizou, torturou, matou pessoas negras. Desde que o Brasil deixou de, pelo menos no papel, ser um país escravocrata, em 1888, passaram-se apenas cerca de 130 anos. Isso significa que tem muito pouco tempo que a gente começou a caminhar em busca da igualdade étnico-racial. E quais são os desdobramentos disso? A gente tem um país profundamente desigual, que coloca na base da pirâmide social a população negra. E, certamente, as pessoas negras que têm menos acesso à escolarização,
ao mundo formal do trabalho, aos bens de consumo, essas pessoas terão mais probabilidade de incidir na criminalidade, no consumo e no tráfico de drogas. Então, a única maneira da gente resolver a questão da desigualdade social no Brasil, ou pelo menos a questão estrutural e fundante da desigualdade social, está relacionada à questão étnico-racial. Desde 1888, nós não tivemos ações consistentes, efetivas e significativas que pudessem reparar o dano, o crime que foi a escravização de pessoas negras. Então, o meu desejo é que a gente possa pensar a partir da escola, como vocês estão fazendo, de que maneira cada um de nós, a partir da possibilidade de ter acesso à educação, podemos pensar em colaborar para a construção de um país mais justo, que passa necessariamente pela promoção da igualdade étnico-racial e de gênero. Muito obrigada, um grande abraço. No intervalo de apenas uma década, as prisões brasileiras duplicaram seu número de condenados, funcionando hoje com 66% acima de sua capacidade, tendo em vista que são 16 presos para uma cela que normalmente caberia apenas 10. Segundo os dados mencionados pelo Infopem ao Ministério da Justiça, as prisões brasileiras hoje são constituídas, em sua maioria, por jovens negros de escolaridade baixa e baixa renda. Um lugar que originalmente foi construído para a ressocialização do preso, hoje em dia se tornou um recinto de caos, pois a ressocialização era vista como uma forma de o preso cumprir sua pena e voltar à sociedade e se reerguer para voltar ao trabalho. Porém, sabe-se que muitos presos, após cumprir sua pena, saem totalmente revoltados e logo após cometem outro crime, tornando assim um ciclo vicioso. Com os problemas que um ex-presidiário enfrentam ao voltar a um convívio social digno, as repetições de sua prática criminosa tornam-se cada vez mais viciosas, tornando-se assim difícil o combate à criminalidade. Habeas corpus é uma medida jurídica para proteger indivíduos que estão tendo sua liberdade infringida, e é um direito de todo cidadão, pois está na Constituição brasileira. Muitas vezes, o habeas corpus é um instrumento para advogados criminais solicitarem a liberdade provisória de seu cliente. Imputabilidade corresponde à capacidade de atribuir a alguém a responsabilidade por um delito. Termo muito utilizado no direito penal, determina aquelas pessoas que se pode imputar penas, ou seja, que são imputáveis. Significa que esses indivíduos estavam em plenas condições físicas e mentais e tinham consciência do ato que cometeram ser um crime ou uma contravenção. É definido como crime inafiançável aquele que não se cogita o pagamento de fiança, pois é considerado um crime de alto delito, e como consequência, o indivíduo precisa ficar preso durante toda a sua instrução processual. Racismo, Prática de tortura, tráfico de entorpecentes e drogas afins, crimes hediondos, terrorismo e ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado. Corrupção política, assim como foi definida por Carlos Simão, é o uso do poder público para proveito, prestígio ou promoção particular, em benefício de um determinado grupo ou classe social, de forma que constitua violação da lei ou de elevado padrão de conduta moral. A corrupção política é dividida em duas formas no Código Penal brasileiro, a ativa e a passiva. A forma ativa do crime, prevista no artigo 333 do Código Penal brasileiro, se dá pelo oferecimento de uma forma de compensação, seja ela dinheiro ou bens, para que o agente público faça ou deixe de fazer algo que não está previsto dentro de suas funções. Exemplo: oferecer dinheiro ao agente de trânsito para que ele não lhe multe. Mesmo que o agente não aceite, se configura como uma corrupção ativa. A corrupção passiva, prevista no artigo 317 do Código Penal, se dá pelo ou recebimento ou solicitação de forma direta ou indireta para si ou para outros, mesmo que fora da função ou antes de assumi-la, vantagem de tal ou até promessa. Ou seja,
A corrupção ativa é o ato de oferecer e a passiva o ato de receber. Existe ainda o crime de concussão, que é quando o agente público não apenas solicita ou recebe, ele exige a propina. Penas previstas para o crime de corrupção varia de 2 a 12 anos de prisão mais multa. A pena prevista para o crime de concussão varia de 2 a 8 anos de prisão mais multa. Estamos aqui hoje com a Luana e com o Natan, e eles vão nos falar um pouco mais sobre os crimes de ódio. Para começar, o que são crimes de ódio? Crimes de ódio é uma forma de violência que afeta diversos grupos sociais. O mais afetado é chamado de minoria social. E o que são as minorias? As minorias são um grupo a qual o indivíduo sofre historicamente ou socialmente notório preconceito. Vocês podem dar algum exemplo pra gente de crimes de ódio? A xenofobia, O etnocentrismo a homofobia, e o preconceito contra deficientes. O que a lei assegura? a lei assegura que serão punidos os crimes resultantes de discriminação e de preconceito de raça, Cor, etnia ou de procedência nacional. Imagine que uma família possui excelentes condições financeiras e alto poder de consumo. Os filhos terão acesso ao melhor tipo de educação, mesmo que essa seja instituição de ensino privada. Essas pessoas, ao crescerem, terão consequentemente melhor formação educacional, o que aumentará as chances de ocuparem os melhores empregos. Na outra ponta dessa estrutura social estão as classes menos favorecidas, que precisam contar apenas com o sistema público de ensino e muitas vezes não podem prosseguir com a formação, pois a família precisa de apoio econômico para se sustentar. Isso acaba gerando um aumento enorme na violência do Brasil. Explicando de forma simplificada, por falta de educação, oportunidade, emprego, muitos jovens hoje em dia acabam adentrando ao mundo do crime. A maioria desses jovens vem de periferias, que são gravemente afetadas pela desigualdade social. Vemos então que não basta apenas investir na punição, falta investimento na educação e, além disso, falta igualdade para que todos tenham oportunidades semelhantes. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu joinha e até a próxima.